Boa noite. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, porque vai que você está vendo ou ouvindo isso em algum outro horário. Que a paz de Jesus esteja conosco nesse momento e os nossos sinceros agradecimentos por vocês abrirem a porta da sua casa para a gente entrar. Sim, muito bom. Graças a Deus. Ana, né? Graças a Deus. Uhum. E aí, vamos aos nossos anúncios? Vamos sim. Enquanto isso, já dá aquele tempo de você compartilhar o vídeo, de você mandar para aquela pessoa que você acha que vai gostar também, que precisa ouvir ou que gostaria de ouvir essa evangelioterapia. A de hoje, então, está bem especial. Foi especialmente para a evangelioterapia, né, Márcia? É, essa foi. Foi. Então, já chega aí, gente, curtindo, Ah, não comentando, esqueça, por favor. sim, Isso é a primeira caridade sim, que podem fazer pela casa espírita, pelo trabalho em si. sim. Isso é o que ajuda demais a gente a continuar fazendo esse trabalho, a continuar mostrando um pouco do que a gente aprendeu também através desses estudos e passar adiante esse conhecimento nosso, que é pouco, que ainda está sendo colocado em prática, mas quem sabe é o pouco que alguém precisa, né? E que a gente vai estudando junto, né? Muito Sim, obrigada também pelos comentários carinhosos, pela participação acima de tudo. sim. A gente adora quando vocês participam, é muito, muito, muito bom, muito gostoso. E além desse pedidinho de curtida que a gente faz no início toda vez, temos também outro pedido, que é aquele nosso de sempre, estender esse pedido às pessoas que estão precisando, às pessoas que estão necessitadas, porque se está difícil para a gente, imagina para quem tem menos ainda, né? Vamos ajudar, vamos fazer esse amor fluir. Sim. Está Então, quem triste, o puder, coração está triste, doa, doa o que você tiver, doa o amor, doa a atenção, doa o alimento, porque isso nos faz bem. sim, O que é mais gratificante e o que é mais assim ajudado é quem faz. A gente pensa que é só o que recebe que está sendo ajudado. Não, o maior ajuda maior vai a quem ofereceu. é verdade. Boa atenção, alimento, enfim, se doe. Sim. Então, quem quiser, quem puder, doar de alguma maneira, se for alimento não perecível, ou alguma roupa, ou algum agasalho, ainda mais que a gente está chegando no frio, ou material de higiene, o que puder. Entre em contato com a gente através do nosso e-mail, que é uniãoespíritaramatiz@gmail.com, ou através das mensagens lá no Instagram, no Facebook, que a gente vai retornar e pegar os dados direitinho para você entrar em contato para combinar a melhor forma de fazer essa retirada. Claro, quem é aqui do Rio de Janeiro, né? Quem não é, tem uma outra alternativa também. Ou quem não puder, quem não tiver material assim para doar, a outra alternativa está aí no cantinho, que é o nosso QR Code do PicPay, vai direto para a conta que administra a nossa casa, ou através do nosso e-mail também, que é a chave Pix, neuespiritarramatiz@gmail.com, repetindo. E lá você pode fazer qualquer doação com qualquer valor, e qualquer valor já ajuda imensamente a gente. Agradecemos demais por essa oportunidade, por essa ajuda, né? Sim. Além disso,
como você pode se ajudar também, ou ajudar alguém que esteja precisando. No nosso site, uniãoespíritaramatiz.org, tem um link aqui na descrição também, se precisar. No nosso site tem um formulário de cura espiritual por irradiação. Então você coloca lá o seu nome completo, endereço completo, ou da pessoa que está precisando, e aí confia, entrega para a espiritualidade, deixa eles agirem. Claro, não abandona o tratamento médico, porque é uma coisa para ser feita em paralelo. O tratamento espiritual trata o espírito, o tratamento médico trata o corpo. Então, né? Confiança, mas sem abandonar, por favor. Perfeito, Anderson. Né? Além disso tudo, só aqueles de sempre. Sexta-feira estaremos aqui de volta, mas fica aí e ouça o de hoje também. E sábado, às 6 horas, a palestra. Só isso tudo. Isso aí. Vamos agora Ao tema de hoje. ao tema. Porque o tema de hoje foi pensado especialmente para o trabalho de evangelioterapia. Ele, entre aspas, foge um pouquinho do ciclo das cromoterapias que a gente faz lá na casa física, né, na nossa casa, o trabalho físico que acontece aos sábados, mas ele foi pensado também dentro do evangelho, é claro, e é uma frasezinha assim bem significativa para quem já espiou aí o título do vídeo. Até porque os sábados também é feito na nossa casa física a evangelização. Sim, é verdade. Uhum. Né? O sábado na casa espírita, ele é muito. Todos os dias são iluminados, né? Dentro de uma casa espírita. Mas o sábado lá é tão especial. Sim. Sábado tem criança correndo. Mas é muito Sábado bom. tem vizinhos. Então, vamos. A gente separou um trechinho para falar sobre, que é justamente tirado lá do Evangelho de Jesus e também consta no Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente trouxe outras referências ainda para tratar desse assunto. Então, vamos para a nossa máxima da vez? Vamos. Que, aliás, ela também está dentro de uma das máximas da Cromo, né, Márcia? Um trechinho dela está Que a lá. gente também trabalha. Pois é. Então, vamos lá. Traziam-lhe criancinhas para que as tocasse, mas os discípulos repreenderam eles. Mas, vendo isso, Jesus indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Amém vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, de modo nenhum entrará nele. E abraçando-as, as abençoava, impondo as mãos sobre elas. Está no Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. É uma frase bem significativa, né? Jesus, os discípulos fazem barreiras para impedir. E aí Jesus profere, né, essa frase, porque as crianças já sentiam a vibração de Jesus. Por isso que queriam chegar nele, até ele. Elas estavam na mesma sintonia, né? Elas estavam, então era muita alegria para elas. É diferente do adulto. Os adultos que queriam chegar até Jesus, ao meu ver, tá? Isso é muito particular. Para mim, eles queriam sempre alguma coisa, uma ajuda. Faz sentido. Uhum. Né? E as crianças não, elas queriam ajuda? Elas Não. queriam ficar do lado dele. Elas queriam participar dessa vibração boa. Sim, é verdade. E é Podia ser curioso até também. que tivesse adulto também com isso.
Sim, mas a grande maioria era realmente para ajuda. sim. E é curioso também, num desses trechos que a gente leu e estudou sobre, tem uma frase, se eu não me engano, de Emmanuel, que diz que Jesus diz: Vinde, deixai vir a mim as criancinhas, ou seja, permita que elas venham até mim, por espontânea vontade, né? Que elas cheguem até mim porque querem. Ele não fala, vinde a mim as criancinhas, ou seja, ele não diz, venham até mim as crianças. Ele deixa livre, ele deixa solto, ele deixa que elas cheguem por vontade, no tempo delas, quando quiserem. Então, olha também como tem um simbolismo bem forte, bem de se libertar, né? De deixar a, a pessoa, no caso as crianças, que vem um choque aí, gente, mas criança também é pessoa, tá? Porque muita gente esquece desse detalhe. Então a gente está aqui relembrando. Nós vamos falar isso um pouquinho Vamos, mais, vamos. mais adiante, É, Anderson. mas Vamos essa ler, liberdade é vamos muito ler importante. o capítulo 1 do livro Coletânea do Além, que é desse livro aqui, ó, Marcos. Evangelho por Emmanuel segundo Marcos. Vamos lá. É, Evangelho por Emmanuel segundo Marcos também faz referência a esse trecho de capítulo 10, versículos de 13 a 16. Esse em específico é o versículo 14. O nome da mensagem é A Criança é o Futuro. A gente separou uns trechinhos para poder falar sobre, porque é muito significativo também, né? é. Lembrando, gente, que o Anderson é um evangelizador infantil. Eu acho que foi um dos primeiros trabalhos, né? Ou o primeiro trabalho seu Foi na o casa. primeiro. Foi o primeiro, porque eu comecei antes mesmo de terminar a escolinha de médiuns. Fui como auxiliar da evangelização e fui ficando. Então, Porque lá na nossa casa espírita, você não precisa ser médium para ser um auxiliar, para ajudar na evangelização. isso. É. O que você precisa é ter muito boa vontade Isso é imprescindível. e amar as crianças. Como disse o Chico, né? O Uhum, Chico falou isso, um recado até de Emmanuel. sim. E até nesses últimos tempos, quando a casa estava funcionando presencialmente, né, eu ficava até mais com os pais, mas aí invertia, né, porque com os pais eu tratava justamente do tema que a gente está tratando hoje aqui na Evangelioterapia, que era como ver a criança, como Isso. enxergá-la ali dentro dessa visão que a gente tem no Espiritismo. E aí alguns trechinhos que a gente separou dessa mensagem. Um trechinho que chamou bastante atenção é justamente do nome da mensagem, que diz: A criança é o futuro. Isso. E aí ele fala: a criança é o futuro. E, com exceção dos espíritos missionários, os homens de agora serão as crianças de amanhã, no processo reencarnacionista. Então, olha o que eu falei ainda há pouquinho: de crianças são pessoas. Sim, é um Né? ciclo. Isso aí. Então, crianças estão crianças, mas são pessoas que estão reencarnadas. E aí, mais Perfeito. adiante, ele deixa assim a coisa bem clara da importância desse deixar e vir a mim as crianças. Não nos esqueçamos, porém, de que a psicologia do homem comum ainda se enquadra na esfera de análise devida à criança. Então, assim, dentro do que a psicologia enxerga, a criança é apenas uma criança. Dentro do espiritismo, a gente entende que a criança está criança, mas ela é um espírito milenar que precisa também ser educado, né? Aliás, isso dentro do livro dos espíritos é imprescindível, porque é justamente o tempo que se tem para melhor educar uma pessoa, não à toa.
na nossa camisa, né, da evangelização tem lá: eduque as crianças para não precisar punir os adultos. É muito bom. Aliás, eu amo essa frase que Mas é vocês usam. ótimo. Pois é. Então, é por isso, talvez, que Jesus, por mais de uma vez, deixou escapar o sublime apelo: deixai vir a mim os pequeninos. Não observamos aqui tão somente o símbolo da ternura. Estou mostrando que Jesus não está simplesmente acolhendo as crianças, ele está dando uma lição aí também, né? O mestre não demonstrava atitude meramente acidental junto à paisagem humana aureolada de sorrisos infantis. Aludia, sim, a tarefa bem mais profunda no tempo e no espaço. E aí vem o alerta de Emmanuel para isso. Sabia ele que durante séculos a grande questão das criaturas estaria moldada em necessidades educativas. Nossa, essa, essa resume toda a frase usada lá na evangelização infantil da casa. Exatamente. É isso aí. O Olha a problema nossa do homem, responsabilidade. o problema do homem está na educação. Jesus sabia muito bem disso e por isso que ele foi o maior educador que esteve entre a gente, né? Que era a educação libertadora que ele fornecia. Ele dava para a gente material para a gente se libertar e a gente crescer por conta própria. Então vamos lá. E, com muita propriedade, o Cristo exclama: deixai vir a mim, e não simplesmente vinde a mim. Olha o que a gente falou ainda há pouquinho, né? Sua exortação divina atinge a todos os que receberam a mordomia da responsabilidade espiritual nos quadros evolucionários da Terra, para que não impeçam à mente humana o acesso real às suas fontes de verdades sublimes. Em outras palavras, ele está dizendo: todo mundo que é responsável por algum tipo de educação tem a responsabilidade de receber aqueles que querem ser educados. Ah, mas, Anderson, me faz o favor, é Diga. sério. Quando ele diz aqui, sua exortação divina atinge a todos os que receberam a mordomia da responsabilidade espiritual. Uhum. Por que ele usa agora? Não, gente, juro, eu também tenho dúvidas. Por que ele usou essa. Não é pegadinha nem nada, mas por que ele usou essa palavra mordomia? Mordomia. A mordomia da responsabilidade espiritual. Vamos parar para pensar. Se a pessoa recebeu a responsabilidade espiritual, significa que ela já tem algum conhecimento prático, ela já sabe como tratar de algum assunto que os outros ainda não sabem, porque senão não seria responsabilidade, certo? De certa forma, isso fica mais fácil. Né? Pois é. Por isso que ele Então, chama de mordomia. por isso que ele chama de mordomia, porque se ela já atingiu essa responsabilidade, ela já tem aquilo dentro dela de, olha só, você já consegue respirar melhor. Você agora está naquele trabalho de começar. Você sabe que é servido por espíritos mais altos e está na fase de começar a servir aqueles que estão abaixo, em grau de evolução moral ou intelectual, né? Então, Anderson, vamos supor, toda criança que vem até nós, na família, os educadores, né, os professores, nós já temos capacidade para instruí-los. Isso aí. Aqueles que têm os mais. Porque tem pessoas que falam, eu recebi filhos difíceis, ou com problemas, ou até mesmo com problemas físicos, né? Uhum. Não só físicos, como é, 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 comportamental, Sim, digamos assim. Mas se você o recebeu, é que capacidade esses pais, digamos assim, ou esse tutor tem para isso. isso aí.
É aquilo que a gente falou não muitas semanas atrás, né? Que Deus dá o frio conforme o cobertor, É. né? Então, é justamente isso da questão da mordomia. Então, a gente está numa situação de conforto, porque a gente já aprendeu, precisa passar essa instrução adiante. Não de uma maneira forçada, porque você vê como ele coloca aqui, que Jesus fala, deixai vir a mim, ele não diz, vinde a mim. Ele não força, ele deixa livre, né, de ir ou não. Então, mas é claro que, assim, com uma criança mesmo, a gente tem a obrigação de educar a criança. Não dá para deixar a criança fazer o que ela quiser também, porque senão, né? Mas Mas, de apresentar. sim, mas a gente apresenta para ela, exatamente. Isso aí. E aí, mais adiante, ele fala algumas coisinhas bem legais também, Emmanuel. Ele diz: a par do esforço sincero de quantos cooperam pelo ressurgimento da concórdia no mundo, ou seja, da paz, né, de as pessoas se darem bem umas com as outras, voltemo-nos para as crianças de agora, conscientes de que muitos de nós seremos a infância do porvir, do amanhã. Olha a responsabilidade de criar as crianças bem hoje, porque elas são os pais das crianças do futuro. Que somos quem? Nós, reencarnados. Não, ainda tem uma outra coisa que eu também consigo observar. Se nós somos as crianças do futuro, não precisa ser um futuro tão longe como a reencarnação. Um futuro mais próximo, quando nós estivermos velhinhos, que praticamente somos novamente crianças. Sim, pois é. Precisamos dos cuidados, precisamos de todo carinho, da paciência, da Sim. atenção que a gente se dispôs. Será que a gente educou para que seja recíproco? Boa pergunta. Pois é, então olha como tem que vir muito mais cedo, né? Não dá para deixar para, não, na outra encarnação eu resolvo isso. Gente, eu duvidando da minha educação, às vezes eu convoco todos os meus sobrinhos, meu filho, e falo assim, gente, tem de piedade da sua mãe, das suas tias, cuida da gente direito, quando a gente perguntar, quando a gente disser que não ouviu, ou que não enxergou, ou que esqueceu. Uhum. Tenha paciência. Eu tenho medo, porque às vezes eu perdia realmente a paciência, principalmente na hora de ensinar. Aliás, isso é importantíssimo que você falou, porque nesse último ano, principalmente no ano passado, né, que a grande maioria das crianças ficou em casa, estudando em casa, que pais que tiveram paciência para educar seus próprios filhos, intelectualmente, isso porque a gente está falando do intelectualmente, porque moralmente dá muito mais trabalho, e a maioria não quer mesmo. É, Mas, intelectualmente, olha a necessidade aí de fazer esse trabalho de educação, né? E aí, por outro lado, teve muito pai dizendo: poxa, agora eu sei o valor de um professor. Mas aí chegou 2021, algumas crianças voltaram presencialmente para a escola, alguns professores que tiveram que meter a cara com a cara e a coragem mesmo, né? De se colocar nessa linha de frente e correr o risco, sim, de contrair esse vírus que ainda está circulando pelo mundo e pelo nosso país principalmente. E muitos pais esqueceram, assim, rapidinho, do que disseram no ano passado, do valor que o professor tem. Então, daí a importância da gente continuar nesse movimento de valorizar a educação dos filhos, por quem faz isso pelo lado de fora de casa também, né? não só fora. Eu me lembro muito de um comentário feito pelo João, aquele que foi do BBB, ele era um professor. Sim.
Então, ele dizia que, às vezes, tarde da noite, foi um comentário que ele fez, não me lembro com quem, e ele falou que, às vezes, tarde da noite, o aluno tirava uma dúvida pelo telefone, pelo WhatsApp, e ele falou que tinha que responder, mesmo não sendo o horário da aula, porque aquela era a única chance dele Dele entrar, conquistar a criança, né? conquistar. Primeiro, que ele admirava muito ela estar entrando, fazendo o que ele estava pedindo aquela hora. Sim. Então, ele mostrava que professor não tem hora. Sim. Alguns. Pelo menos os que são professores de fato, né, que se Conscientes, dedicam a estudar. conscientes e profissionais. É. E é até legal você trazer isso também, porque tem muita gente que vê o professor como aquele profissional que está ali na hora da escola, faz o trabalho dele e volta para casa. Mas o trabalho de um professor continua no dia a dia, não para o tempo todo. Por quê? Porque ele ainda precisa pensar a aula, ele ainda precisa preparar o que ele vai passar para os alunos, ele ainda precisa corrigir prova, teste, trabalho. Então, assim, professor é um trabalho que não para. Que às vezes até a hora em que a gente deita a cabeça para dormir, vem aquela ideia para uma aula e você vai lá anotar para não perder. Então, eu sei disso porque eu também sou professor. Então, esse trabalho é constante. Você vê alguma coisa, um filme, olha, eu posso aproveitar essa cena para poder mostrar para eles, para dizer o que vai chamar a atenção. Então, olha como precisa desse cuidado de enxergar o professor como um aliado, não como alguém que vai brigar pela atenção do seu filho, sabe? E quando o professor chama a atenção para algo que aquela criança demonstrou, não é simplesmente porque ele quer questionar os pais ou algo do tipo. É porque dentro daquele coletivo de crianças que existe na sala de aula, ele conseguiu perceber algo que talvez escape aos pais que só têm um filho em casa, ou que tem dois, três no máximo. Então, ele vê a situação como um todo, ele está tendo a oportunidade de ter uma visão social da criança, que escapa aos pais na maioria das vezes. Então, olha como os pais também têm que estar abertos, se permitir estar no lugar de aluno nessa situação, para ver que o professor enxerga um pouquinho além daquele universo, né? Verdade. Acho importante Muito, pontuar isso. muito bom mesmo. Muito Que, bom. aliás, é até a Conheço frase que... vários, né? Sim, Parece até dia do professor. Não, não é, gente. É não. que nós continuamos, muitos professores ainda dão aula remota. Sim. Alguns, como é o caso do nosso João, por exemplo, ele tem que ir à escola dar aula presencial, mas a maioria dos alunos está remoto. Então, olha, entende como é um trabalho duplo aí? Porque se fosse todo mundo remoto, a aula é pensada de um jeito. Mas se existe um presencial, a aula tem que ser voltada para quem está remoto e para aquele presencial também. Então, Então, olha como o trabalho olha o grande duplicou. trabalho. Olha o Sim, grande trabalho, né? Para esses educadores. Porque não é só dar aula. não, O professor precisa sensibilizar. sim, é verdade. Né? Precisa Ele de alguma forma precisa conquistar aquele aluno. Uhum. conquistar. Então, enfim, parabéns mesmo a esses realmente voltados para a educação, que Sim, gostam do que faz. sim. Isso faz muita diferença. É. Então, assim, quando um professor chegar para conversar com você, pai, não vira a cara para ele, nem olha de cara feia, Não, não. e agradeça, é sinal que ele está dando atenção. É sinal de que ele se importa com seu filho. Né? É. E aí, fica a dica aqui de Emmanuel, fechando esse parágrafo que eu estou lendo, porque ele fala exatamente disso. Organizemos o lar que forma o coração e o caráter, e a escola que iluminará o raciocínio. Então,
prestar atenção na Perfeito. criança dentro de casa e na escola também. Né? Para encerrar essa mensagem linda, ele coloca lá no último parágrafo: cuidemos da criança como quem acende claridades no futuro. Compareçamos em companhia delas à presença espiritual de Cristo e teremos renovado o sentido da existência terrestre, colaborando para que surjam as alegrias do mundo num dia melhor. Então, cuidar da criança é cuidar do futuro. Que fique claro. Muito legal, né? Porque Emmanuel, Jesus principalmente, ele fala de um dos fundamentos da construção do reino de Deus, Sim. da pedra fundamental, né? E a sua fala se estendia séculos afora. Haveria de alcançar a nós hoje, como aqueles que virão depois de nós. Foi o que você comentou. Sim. É esse ciclo: nascer, renascer, viver, morrer, renascer de novo. Olha, criança de novo. Então, ele chama a atenção quanto à importância do trato na infância. Sim. Não é? Sim. No trato com esses seres que voltam à experiência terrena sedentos de renovação e de progresso. Toda criança quer aprender. Não chama de preguiçoso, não. Todas são curiosas. Todas querem aprender. Mas só que cada um tem um jeitinho diferente de aprender. Assim como a gente também tem preferência por determinados assuntos, a criança, como pessoa que é, também tem a preferência dela. Então, Jesus também fala de pequeninos. Sim. Ele usa essa expressão. Sim. Quando ele usa essa expressão, ele não está falando só de crianças. Não. Ele falava também naqueles pequeninos em termos de consciência. Sim. Que estavam a dar consciência, em termos de consciência. A gente às vezes não encontra uma pessoa e fala assim, como fulano é criança? E a gente fala isso de um jeito pejorativo, né? É crianção. A gente só falta falar bobão. Em algumas vezes a gente substitui por bobão. Olha como a gente coloca a criança num lugar reduzido, pequeno, né? E bobo. Então, eles estão a dar os primeiros passos em relação ao entendimento das leis divinas. Sim. Entendimento no conhecimento de si mesmo. Eu não sabia. E na construção de sua vida espiritual. Pode ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item Estou 18. com ele aberto, justamente porque captei sua mensagem. Legal. Vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 18. Mensagem de instrução dos espíritos. Fala justamente deixai vir a mim as criancinhas. O primeiro parágrafo logo do item já é exatamente o que a Márcia explicou. Disse o Cristo, deixai vir a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, em que o infortúnio desconhece a esperança. Então, é quem está lá embaixo do umbral mesmo, né? Cavou o umbral? Pois é, tá ali. É verdade. Jesus chamava a si
a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados, os viciosos. Então, além de tudo, aqueles que estão encarnados e ainda não entenderam seu papel no mundo. Ele nada podia ensinar a infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens fossem a ele com a confiança desses seres pequeninos de passos vacilantes, cujo apelo conquistaria para si o coração das mulheres, que são todas mães. Então, essa é uma mensagem de João Evangelista para a gente entender um pouquinho do que Jesus quis dizer com essa frase do deixai vir a mim as criancinhas. E o capítulo 8... É importante, gente, é tão importante que, olha só, coincidentemente, falamos do João, nosso João, falamos do João, que fez o BBB, professor, e agora João Evangelista. Pois é. A coincidência não existe. E não por coincidência, justamente em que capítulo está essa mensagem? Que capítulo 8 é esse do Evangelho segundo o Espiritismo? É justamente o capítulo que trata bem-aventurados os que têm puro o coração. Então, olha também o quanto a criança está aberta para receber coisa nova. E assim, por isso que Jesus usou essa frase. Isso a gente explicou lá na Evangelioterapia de A Evolução do Espírito. Fica a dica. E também complementando o que você falou, aproveitar que a criança está com esse coração puro e aberto à aprendizagem. Sim. Né? Ele nos traz... Vamos lá abrir Livro dos Espíritos 383. Nós vamos colocar isso tudo no comentário, tá, gente? Que a gente está vendo aqui para poder facilitar a leitura, se quiser saber um pouquinho mais, porque esse capítulo 8, item 18, ele é grande, a mensagem do João Evangelista. E vale ler a 19 também, porque a 19 também é bem legal. Então, vamos ler, a gente coloca nos comentários, pode se comentar isso quando fizermos o culto no lar. Sim, é verdade. É uma boa. Vamos lá, pergunta 383 do Livro dos Espíritos. Qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? Então, por que a gente vem como criança? Por que a gente precisa vir pequenino, se desenvolver durante a infância e por aí vai, né? E aí vem a resposta dos espíritos. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de educá-lo. Então, é o período em que a criança está mais aberta para ser educada. Daí a responsabilidade daquela família que acolheu, de educar essa criança da melhor forma possível. Daquele avó, daquele avô, daquele tio, daquela tia. Sim. Às vezes há impedimento dos pais não, ou até mesmo por desencarne. Né? E aí aquela criança justamente caiu no colo dos avós, dos tios. Não é à toa. Não é à toa. Então, olha a importância aí da gente educar as crianças enquanto crianças. Né? Ele nos traz um dos fundamentos da importância de se investir na infância. Sim.
né? E olha, gente, é porque o nosso planeta que a gente vive hoje, ela necessita, tá, desse período de infância grande, justamente para facilitar o aprendizado. Porque em mundos mais superiores, esse período de infância é mais curto. Sim. É. Por quê? Porque eles já estão adiantados, então esse desenvolvimento se dá muito mais rápido. Então, gente, vamos aproveitar. Porque quando a gente olha, a criança já cresceu, a gente mesmo acha curto. Sim. E aí Os superiores são mais curtos ainda. mas vem também uma questão aí, é importante, me vem em mente agora, que é pensar o seguinte: deixa a criança ser criança também, porque a gente está falando de educação, mas deixar a criança brincar e se desenvolver também é educação, né? E aí aquela coisa do pai que coloca, não, porque de tarde vai fazer inglês, vai fazer aula de violão e vai fazer isso e aquilo, e a criança tem tempo para brincar, para ser ela mesma. Porque é brincando que muitas vezes o adulto consegue perceber para que aquela criança veio, como ela se porta entre os amigos, como é que ela desenvolve as suas capacidades, isso tudo brincando. E a É criança brincando que ela se mostra. exatamente, E ela aí se não tem mais que reconhece. sim. E será que a gente não precisa prestar atenção à criança brincando em vez de impedir que ela brinque, né? Vamos dar tarefas. Gente, a gente sempre fala aqui do equilíbrio. Sim, Nada aos extremos. Nem deixar ela solta, brincando. Ah, ela não gosta de estudar. Ou nem deixar ela estudando, porque ela gosta de estudar. Ela ama estudar. Não, colocar os horários, né? Horário de brincadeira, momento de facilitar. pausa. Isso para adulto também, tá? Momento de pausa é Sim, importantíssimo. eu ia falar isso. Eu adoro ter meu horário de brincar. Deixa assim, deixa eu ver um filme gostoso, uma novela ótima. Eu não vou nem falar o nome. Sim. Isso é bom, isso faz bem. É o Sim. brincar de adulto. Brinque, brinque. É importante Mas manter viva como é essa bom, criança dentro da gente. Oi? é igual aquela música, brincadeira de criança. Como é bom. Uhum. E aí, a gente até fala um pouquinho mais sobre isso quando voltar ao tema da evolução do espírito, Aí a gente. daqui a umas 3 semanas mais ou menos. Mas é importante manter viva essa criança dentro da gente também, porque afinal, Jesus não colocou elas como exemplo do reino dos céus à toa, né? Com certeza. Mas daqui a mais ou menos 2 semanas a gente fala, mergulha nisso aí, tá? E a gente É. mergulha nessa música aí que eu cantei. Mal, mas cantei. Estamos nos últimos 10 minutinhos, vamos então lá para a pergunta 109 do livro Consolador, de Emmanuel, porque tem muito a ver também com essa pergunta 383 do livro dos Espíritos. Sim. Né? O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? E aí a resposta de Emmanuel. O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. É justamente isso mesmo, do espírito se ajustando ao corpo. É literalmente isso. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade,
se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Então, a criança ainda lembra um pouco, tem um pouco do vestígio de quem ela foi antes, porque o véu do esquecimento ainda não se consolidou. Então, é justamente nessa fase, até os 7 anos, que às vezes a criança tem uma implicância com alguém, que ela não consegue se dar bem com um pai, mas se dá melhor com um outro. Então, é nessa época que tem que ser feitos os ajustes. Não, de novo, não à força, porque isso traumatiza, mas da melhor forma possível, com educação, para que essa criança comece a se desenvolver e comece a vivenciar. Porque imagina, ela vem numa família em que descobre que os pais eram inimigos dela. Olha o problema que se tem aí. Como é que vai ajustar isso, gente? Tem que Pois ser é. com muita sutileza. Com muito Muita amor. sutileza. E aí também o papel dos avós. Sim, Não é à toa. pois Faz é. essa ligação. Uhum, é verdade. Que às Gente, vezes tem. falou o evangelizador infantil. Mas é porque acontece muito de, às vezes, tem pais que são tão complicados que os filhos crescem e se sentem destruídos quando adultos, sabe? Eles não conseguem lidar com certas situações justamente porque não desenvolveram bem aquilo porque os pais não educaram. E aí, em muitos casos, sorte de alguns que puderam fugir para a casa dos avós, por exemplo. E com eles tiveram carinho, tiveram amor, tiveram compreensão. Mas nem todos têm essa sorte, nem todos têm esse privilégio, né? Muito bem colocado. Porque a gente coloca assim os pais, porque é pai e é mãe, merece todo respeito e tem que ser respeitado em absolutamente tudo. Ok, isso é muito bonito até a página 2, porque a gente também tem que lembrar que os pais são criaturas falíveis e que eles podem, em vez de dar educação, começar a dar traumas para essa criança. Então, ele não vai educar, ele vai traumatizar. E se ele traumatiza, ele não está cumprindo o papel de educador que o pai tem que ter. Ele está cumprindo o papel de inimigo. Né? Verdade. Então, Atrapalhou aquele investimento pois é. que nós falamos lá atrás. Então tem que prestar bastante atenção nisso. E aí, eu vou ler essa resposta tudo que vale a pena. E Emmanuel continua assim: eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem, e porque tão profunda é a missão da mulher, e aqui a gente abre parênteses para mostrar que, deixar claro que Emmanuel escreveu esse livro na metade do século passado. O homem tem papel fundamental nisso agora também, tá? Mas, enfim, a missão dos pais perante as leis divinas. Passada a época infantil, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material. E atingida a maioridade, se a educação não se houver feito no lar, então só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas, porquanto a alma encarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo do pretérito e reincidirá nas mesmas quedas, se lhe faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos. É aquela frase que mãe gosta de falar: se você não me ouvir, o mundo vai te ensinar. E com certeza não é da mesma maneira que eu te ensino. Sim, pois é. Porque o que Emmanuel coloca aqui é, se os pais falharem nessa educação, a criança vai aprender sim, mas ela vai aprender na dor. E essa dor dela não é de responsabilidade dela sozinha. Porque se os pais falharam no papel, eles também dividem a responsabilidade dessa dor. Né? Nossa, muito forte. É forte, mas é importante que a gente dê esse sacode também. Se vocês começarem a pesquisar
sobre traumas de infância refletidos na vida adulta, vocês vão ver que existem inúmeros psicólogos e psiquiatras que tratam desse assunto com seriedade e mostram que, às vezes, o trauma que a criança criou lá no passado está refletido no que ela é hoje. Ela não consegue se dar com outras pessoas, ela não consegue ser uma boa companhia para os amigos, porque faltou a ela a oportunidade de brincar, de se divertir. Então ela se tornou um adulto chato. Olha a importância aí, sim, só do brincar. Isso eu estou falando só do brincar. E às vezes a culpa não é dele, a gente chama, fulano é fogo, a culpa não é dele. Ele não é assim porque ele quer ser assim. É porque ele não soube ser de outro jeito. É. Esses colégios, esses pais que exigem tanto dos filhos, que colocam em colégios que a criança tem aula e prova todo sábado, e é aquela coisa, está vivendo para aquilo. Você está fazendo um investimento no futuro profissional daquela criança. Mas esse futuro profissional só vem lá para os 20 e tantos anos. Enquanto ela é criança, ela precisa ser criança. Né? É. E olha, aquele que foi criado com carinho, a chance dele ser um bom profissional é enorme. Se ele passou pelas etapas da infância com todo amor e carinho. Agora, aquele profissional com canudo na mão e tal, nem sempre ele será um bom profissional se ele não receber o carinho devido. Exatamente. Isso aí. Fica a dica, porque exigir demais pode até dar um futuro profissional brilhante para a pessoa, dar a oportunidade de um futuro profissional brilhante. Mas, se ela não souber ser uma boa pessoa com quem está à volta dela, que Qual tipo de o profissional ela vai caráter ter? desse excelente profissional? Pois é. Aí chegam os médicos que não atendem as pessoas ou que desrespeitam horários, porque fazem pouco caso da vida dos outros. Olha aí o tanto de exemplo que a gente tem, né? É isso aí. Então, fica aí o assunto para pensar. Certo? Já estamos no nosso horário, Anderson? Então, até sexta-feira a gente volta a esse assunto, não é isso mesmo? Ou a gente pensa em algum que tenha a ver também e dê continuidade a ele de Tem alguma maneira. continuidade, tá bom? Uhum. E aí, daqui a 2 semanas, a gente volta ao nosso normal. Até sexta, gente. Então, gente, até sexta. Até sexta, Anderson. Até sexta.